O que é o jejum? Biblicamente falando, o jejum é deixar de comer. Escute bem, jejuar é deixar de comer. Porque na nossa era moderna, existem muitos outros tipos de jejum, que são secundários, que a gente agrega também ao jejum de abstenção de alimentos. Mas escute, biblicamente falando, jejuar é deixar de comer. Ah, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar aquilo outro. Não, isso não é jejum. Jejuar, biblicamente, é deixar de comer. Se você fizer tantas coisas de abstinência, mas não deixar de comer, isso não é jejum. Porque, biblicamente, todo jejum implica abstinência de comida. Ou total, ou parcial, ou por um tempo que você determinar. Nós determinamos 21 dias de jejum parcial. Existe jejum total, onde você fica sem água e sem comida. E existe o jejum parcial, que você pode se abster de comida sólida por alguns dias, desde que você beba água, né? Não é recomendável ninguém ficar sem tomar água depois de 3 dias, que isso pode comprometer a sua saúde. Então, jejuar não é só deixar de comer, porque jejuar é você não comer para fins espirituais. Tem gente que deixa de comer para emagrecer, isso não é jejum. Né? Tem gente que deixa de comer para um outro fim, mas, biblicamente, tem que ser linkado a um fim espiritual. O jejum, disse Agostinho de Hipona, o jejum é limpar a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da cobiça ou da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Uma definição muito legal que eu encontrei. O propósito principal do jejum deve ser sempre, always, número 1, motivo principal, buscar a Deus. Nós nunca devemos fazer jejum por nenhum outro motivo que não seja principal. O principal é buscar a Deus. Porque muitas vezes a gente pode fazer jejum fazendo propósitos, colocando alvos, colocando pedidos. Isso não é errado. É bíblico você colocar pedidos, como a gente está fazendo. Eu vou mostrar daqui a pouco. Daniel capítulo 9, versículo 3, fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus. Para quê? Para o buscar. Daniel, o jejum que ele fez de 21 dias foi para buscar o Senhor com oração e súplicas e com jejum. Então, jejuar, o motivo primário é buscar a Deus. Por isso que nós escolhemos, no começo de 2023, separarmos 21 dias em jejum, né, na sua casa, com seus filhos, e você pode fazer. Se você não está fazendo, nós hoje encorajamos você a iniciar com a sua família. Começar hoje. Você pode, você é capaz. Sabe, nós vamos ver alguns testemunhos de pessoas que nunca jejuaram e que elas foram vivendo intervenções poderosas de Deus. Eu estava lendo, né, alguns testemunhos de pessoas que fizeram jejuns e que viveram, assim, extraordinárias experiências. Uma pessoa conta que ela nunca tinha feito jejum e ela começou a fazer um jejum, estava com um problema, estava sem trabalho e começou a fazer jejum. E o esposo desempregado, morava de aluguel e tinha filhos para cuidar e fez um jejum de 15 dias, para que Deus pudesse estender aquela cortesia que recebia do governo, porque estava desempregado. E quando terminou os 15 dias, Deus deu uma extensão de 5 meses para que aquela pessoa pudesse receber os benefícios que precisava. Outra pessoa conta assim: eu tenho um testemunho forte de jejum. Eu não era muito de jejuar, sentia dores nas costas todos os dias, peso no corpo, como se alguém tivesse me batido. Às vezes tem dores, enfermidades, que elas estão de ordem espiritual, gente. Nem tudo você precisa de médico e talvez nem precise de um psicólogo. Tem muitas doenças que são origens malignas, são perturbações malignas. E essa pessoa, ela fala, sentia dores nas costas todos os dias, peso no corpo, como se alguém tivesse me batido. Tinha muito medo de tudo.
Ouvia vozes quando eu orava. Tinha ansiedade a ponto de minha carne tremer. Não entendia muito a Bíblia. Então, comecei a jejuar. E fez um jejum, um propósito de 3 dias. E depois disso, a dor desapareceu, o problema sumiu e a pessoa começou a ter clareza de Deus. O jejum, ele traz benefícios poderosos, maravilhosos. Outra pessoa, e essa pessoa conta assim, olha, conta ainda assim, então comecei a trabalhar nisso, comecei a jejuar e orar, comecei a me envolver com as coisas de Deus. Fiquei 20 dias sem ver novela, comecei a ficar só nas coisas de Deus, me livrei das distrações, saí das redes sociais, abri mão de tudo, até meus pensamentos, voltei para Deus. Eu fui liberta, até sem perceber, não sinto mais dores, fui liberto da ansiedade, do medo, consigo compreender mais a Bíblia, Deus me salvou do tormento. Existem muitas perturbações que elas são de origens espirituais. São perturbações às vezes demoníacas. São perturbações de ordem espiritual que afetam pessoas. É por isso que Jesus ensina, existem perturbações, existem castas que não saem a não ser por oração e por jejum. Existem problemas que as pessoas enfrentam que elas vão conseguir vitórias através da busca em Deus. Então você pode buscar a Deus no jejum, mas você pode também estabelecer alvos, propósitos, estabelecer metas. E hoje nós vamos falar de algumas delas. Mas todos esses alvos e objetivos, eles devem sempre ser permeados com o favor de Deus. A gente não jejua como uma barganha, uma troca, uma moeda. Não, a gente jejua porque a gente confia que Deus é capaz e Deus é poderoso para intervir na nossa história e fazer o sobrenatural, fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu gosto de uma frase de John Wesley, ele fala, o jejum é um meio da graça e não uma forma de excluí-la. Ou seja, tudo já nos foi dado em Jesus. Tudo já nos foi dado através de Cristo. Preste atenção, traz a sua mente para cá, querido. Se você veio para ouvir a palavra de Deus, se você veio para cultuar, por favor, te peço, coloque a sua mente no Senhor. Não deixe o diabo roubar essa semente do seu coração. Porque a graça de Deus está aqui hoje para alcançar a sua vida, alcançar o seu coração. Para alcançar a sua vida. O jejum, como disse Clemente de Alexandria, o jejum, como o próprio termo indica, significa abstinência de alimento, mas não é o alimento que nos torna mais ou menos justos ou injustos. Eu gostei dessa definição de Clemente de Alexandria. O jejum, ele, ainda que abster-se de comida, de alimento, não é o alimento que nos torna mais puro ou menos justo, queridos. Sabe? Deus é o mesmo, como diz Kennedy Hagin, Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum, ele vai mudar a mim e a você. Ele vai transformar a nossa vida. O jejum tem uma significação profunda. Assim como o alimento é o símbolo da vida, a abstinência de alimentos é o símbolo da morte. Por isso que o jejum vai lidar com a nossa carnalidade. O jejum vai lidar com uma natureza que não se converte. A carne. A carne não se converte. A carne precisa ser mortificada todos os dias. Entenda isso, meu irmão. A nossa natureza carnal precisa de cruz. Precisa de estar crucificada com Cristo. Para que ela não se manifeste no dia a dia. Nós, como igreja, nós queremos colocar aqui na tela alguns propósitos de jejum para 2023. Alguns dos propósitos e outros que vão ser acrescentados. Pelo projeto de vida 2023 e pelos nossos pedidos. Você pode acompanhar aqui. Que Deus tenha mais de você. Isso é consagração. Porque muitas vezes a gente vai jejuar para ter alguma coisa de Deus. Mas escute uma coisa, jejuar é Deus ter mais de você. Alguém já disse que orar é você permitir Deus ter mais de você também. Porque a gente é muito habituado, né, numa cultura religiosa, principalmente a cultura brasileira, que vem de uma influência católica, né? De uma religião que foi colocada pelas religiões afro, né? De que você tem que estar fazendo alguma coisa, né? A castidade, você fazer você se punir para impressionar Deus, para você então receber coisas de Deus. Não, o jejum não é isso. O jejum é Deus ter mais de você.
Jejuar é você se disponibilizar, você se esvaziar, empty of yourself. Jejuar é você falar: Deus, tira de mim tudo aquilo que está acumulando o canal do fluir da sua vida em mim. É você se esvaziar. Então, alguns propósitos que Deus tenha mais de você em 2023, pode colocar na tela de novo: consagração. Vamos também colocar outro alvo: proteção em 2023. Que Deus venha proteger nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, nossa cidade. Outra coisa: arrependimento de pecados. Vamos colocar um alvo para que Deus gere em nós arrependimento também. Leitura bíblica em 2023, que Deus possa gerar em você sede, fome pela palavra de Deus. O jejum é você sentir fome no seu físico e passar a ter fome espiritual. Sabe por que muita gente não consegue ler a Bíblia? Porque você não tem fome espiritual. O jejum, sabia que é uma forma de você mortificar sua carne, passar a ter fome no seu corpo, para você começar a ter fome do seu espírito, nas coisas espirituais. O jejum é um caminho de você crescer em espiritualidade. Outra coisa que eu queria colocar como propósito em jejum: que o amor, a unidade e a fé aumente em nosso coração. Quem concorda com isso? Você quer nisso? Que o amor de Deus em nosso coração aumente, que a unidade de Deus cresça em nosso coração, que venhamos ser um só, uma só mente, um só espírito, um sentimento, que venhamos estar unidos de alma, de corpo e de espírito, para a glória de Deus, que possamos em 2023 alcançarmos mais almas para Cristo, discipulá-las. Deus, Ele quer que você, meu irmão, membro aqui da igreja, você que é parte da igreja, Deus quer usar você. Deus quer te usar para você alcançar almas, você tocar pessoas, você tocar a nossa comunidade aqui presente. Seus patrões, suas patroas, sabe, os seus colegas, os vizinhos, os brasileiros que estão aqui na Grande New Orleans. Deus quer levantar você e te usar para que você ganhe almas para Cristo em 2023. Você já colocou no seu projeto de vida isso? Sabe por quê, queridos? A gente às vezes pensa em tantas coisas, nosso projeto, a gente planeja o nosso plano de 2023, mas existe lá no seu projeto algum pensamento, algum plano de você cuidar de pessoas, discipular pessoas, estar inserido num life group, fazer parte de um grupo, ajudar o seu líder, cooperar com a igreja, cooperar em ganhar pessoas para Jesus, você trazer gente, você cuidar delas, discipular as pessoas? Isso está no seu coração ou não? Se não está, coloque hoje como um alvo. Isso é um alvo para nós como igreja. A sua maior missão que Deus te deu é cuidar de vidas, ganhar almas. Essa é uma missão para todos, não é só do pastor, não é só de liderança. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu falar algo para você. Talvez, se você começar a pensar mais no reino de Deus e no coração, nas coisas que impressionam a Deus, comece a pensar naquilo que é importante para Deus, que Ele vai cuidar das coisas que são importantes para você. Amém, queridos? Nos seus pedidos, não peça só pensando em você, peça também: Deus, o que é que está no seu coração para 2023? Me ajuda a entender e a sentir o teu coração. Quero também orar em 2023 que Deus levante mais líderes de Life Group e novos anfitriões. Vamos colocar novamente esse pedido, que Deus levante homens e mulheres aqui, pessoas disponíveis para servir no reino, para serem líderes excelentes, líderes que vão poder tocar pessoas, cuidar de pessoas. E não é algo difícil, basta você se colocar em um coração ensinável. Eu quero ser um discípulo. Se você se coloca numa posição de discípulo, isso te qualifica também a liderar e cuidar de outros. Porque ninguém vai poder ser líder sobre ninguém se você primeiro não aprende a ser um discípulo de Jesus. Você tem que se colocar numa posição de discípulo, para então você produzir discípulos, porque discípulos produzem discípulos. Ovelhas sadias geram ovelhas sadias. Ovelhas doentes vão gerar doentes também. Vai influenciar pessoas de modo negativo. Que Deus levante em 2023 mais voluntários em todos os ministérios da igreja aqui, para a glória de Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Abra comigo em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos continuar falando de jejum, que você vai aprender muito sobre jejum hoje. Eu creio que, ainda que você já sabe, você já conhece sobre isso, mas Deus vai trazer luz e também clareza e um
toque especial, um desejo no seu coração. Joel 2, versículo 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se, convertam-se para mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Deixa eu falar algo para você. Volte ao versículo 1, o início. A pastora estava agora há pouco ali falando na sala, enquanto nós orávamos, a importância de você, meu querido papai e mamãe, colocar os seus filhos também nesse jejum. É bíblico isso, sabe? Existia convocações solenes na Bíblia, onde até as crianças de peito também faziam jejum. Não, vai passar mal, coitadinho, não vai passar mal nada não vai morrer não, sabe? O jejum vai fazer vocês mais fortes, mais sensíveis a Deus. Jejum não mata ninguém não, gente, não mata não. O jejum vai fazer você viver mais, morrer para si e viver para Deus. Os seus filhos estão no jejum? Se não está, coloque, vamos todos trazer os nossos filhos também. Coloque a sua casa num propósito de jejum. Feche as coisas, manjares desejáveis, coisas gostosas, fecha tudo. Vamos tirar a carne, vamos tirar aquilo que é desejável ao nosso paladar e vamos buscar o Senhor. E se você quiser fazer outros ainda jejuns, fique à vontade para fazer. Quiser tirar outras refeições, quiser passar o dia inteiro e comer só no final do dia, assim seja, é a última semana de propósito, vamos fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Olha o que diz em Joel 2, 15, 16. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. O que nós estamos fazendo como igreja é proclamar um santo jejum. Convoque uma reunião solene, por isso que estamos aqui no templo, segunda, quarta e sexta, às 7h30. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos e o que mais? E reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Uau! Gente, o jejum é extraordinário. Vou falar, primeira coisa, eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. A primeira coisa que o jejum faz, o jejum traz à tona tudo aquilo que nos domina. Aqui vai ser um teste para você. Por que o jejum é eficaz? Por que jejuar é tão eficaz? Porque o jejum traz à tona tudo aquilo que nos controla. Basta você começar. Se você não consegue jejuar, porque tem muita coisa te controlando, meu amigo, minha amiga. Desculpa falar isso. Ah, não estou conseguindo jejuar, não consigo jejuar. É porque tem coisas te controlando. Porque o jejum, pode colocar na tela, querido. Porque o jejum traz à tona tudo aquilo que nos domina. Traz à tona. Traz para a superfície as coisas que estão nos dominando. Eu não consigo ficar sem rede social. Está te dominando. Não consigo ficar sem internet. É lógico, no jejum agora você pode colocar um tempo, um timer, diminuir a sua rede social, tirar, se possível, tira. Se você não trabalha com isso, tire por uns dias. Se desintoxique, né? Fique fora disso. Feche as distrações, tire o entretenimento, diminua aquilo que te domine, e não somente coisas, mas principalmente a comida. Porque escute uma coisa, gente. Tudo começou, a queda começou com uma atração pela comida. Olha que interessante. A queda humana aconteceu com uma proposta e com uma atração por comida. Como que Eva e Adão caíram? Através de uma proposta. E aquilo que eles começaram a chamar a atenção dos olhos, era aprazível para se comer. Do mesmo modo, o segundo Adão, que é Jesus, ele começou o seu ministério fazendo o quê? Jejuando. O primeiro Adão caiu pela comida. O segundo Adão retoma o controle. Ele veio para retomar o domínio. Começou o seu ministério 40 dias de jejum. Ou seja, aquilo que nos domina vai vir à tona quando você dispõe a jejuar. Coisas, e geralmente tem muitas coisas que nos controlam. A gente vai descobrindo isso. O jejum
nos faz reconquistar o domínio sobre os desejos. É isso que Cristo fez, queridos. Jesus, ele foi para o deserto 40 dias para nos dar o exemplo de que nós podemos reconquistar o domínio que perdemos lá no Éden. O jejum traz à tona os ídolos do coração. É incrível, gente. Tem tantos ídolos que estão nos dominando. Tantas coisas que nos dominam. Converse com seus filhos hoje. Chame a sua família hoje. Vamos fazer um jejum. Combine entre os filhos o que nós vamos abrir mão, o que nós vamos fechar essa semana, o que nós vamos estancar essa semana. Preste atenção. Você vai descobrir aquelas coisas que estavam te controlando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7 fala assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer, e o quê? Olha que interessante, idolatria linkada à comida e à bebida. E levantou-se para divertir. Deus está lembrando-nos do povo de Israel que eles se juntaram para comer, para beber e fazer farra. E naquele dia, diz a Bíblia que uns 22 mil foram severamente corrigidos, caíram, foram mortos, porque eles se entregaram à dissolução, se entregaram à farra, se entregaram aos desejos, e eles deixaram que a comida e a bebida os controlasse. Por isso que nós entendemos que não devemos nos embriagar com vinho, não devemos nos encher de álcool, porque isso contamina o seu homem, contamina o seu espírito, contamina o seu homem, a sua sobriedade. E a gente vive agora numa era que tudo pode, né? Tá ok, vamos beber umas, vamos tomar algumas, vamos nos juntar e vamos beber algumas aí. Cara, não, você não precisa disso. Hoje você tem a alegria do Espírito Santo, que é a figura do vinho, é a figura do vinho. O vinho na Bíblia é uma figura da alegria. Nós temos o Espírito de Deus, por isso a Bíblia diz: não enchei-vos do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qualquer coisa que nos domina pode ser um ídolo. Deixa eu falar algo para você. Entretenimento pode ser um ídolo. E hoje, cara, tá difícil. Tá ou não tá? A gente está sendo bombardeado pelo entretenimento. Cara, a máquina do entretenimento investe bilhões e bilhões e bilhões de dólares para que você e eu fiquemos distraídos com o entretenimento. Leonard Ravenhill disse assim: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Isso é bem interessante. O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Isso é uma grande verdade. Eu diria, queridos, que a maior arma que Satanás tem usado no tempo do fim, nesses últimos 10, 15 anos, tem sido o entretenimento. As pessoas estão muito cheias, pesadas. Você vai em lugares, você vai em igreja, não é a nossa igreja, qualquer lugar que você vai, muitos cristãos pesados. Está um peso. Que peso é esse? É o acúmulo de maldade, é o acúmulo de coisas que vai pressionando, que vai sufocando a alma e sufocando o espírito. Na verdade, as coisas que você coloca nos olhos, que você coloca nos ouvidos e coloca na boca, sufocam o seu espírito, e o seu espírito vai ficando sufocado e não consegue expressar a vida que Deus te deu, a nova vida que Deus te deu, não consegue expressar. Uma das coisas mais difíceis de dominar que nós temos é o estômago. Eu não sei você, mas para mim é difícil. E alguém já disse, né, que você quer conquistar um homem, conquista o estômago dele. Porque você que é casado, e os homens, né, as mulheres, eles sabem disso. Um homem que está com fome, meu irmão, é um negócio meio difícil. Quando o homem chega do trabalho, do trampo, e ele chega cansado, meu irmão, tem que ter comida. É ou não é? Porque o homem tem essa pegada, né, do trabalho pesado, de trabalhar mais duro, de aguentar mais o batente. E geralmente não é fácil para nenhum de nós. Se você falar, eu consigo jejuar, não consegue, cara, não é fácil não, jejuar não é fácil, para mim não é fácil. Não sei você. Se fosse tão fácil, todo mundo estava jejuando.
Mas jejuar, ele vai colocar sob servidão um rei chamado estômago. Vai colocar em servidão, sabe? Richard Foster, que é um livro que nós lemos há uns anos atrás aqui na igreja, com a igreja, quando a gente estava jejuando, ele fala assim: você precisa ser o senhor do seu estômago, não escravo dele. Que é um livro que eu super indico você ler, do Richard Foster. É um livro sobre as disciplinas espirituais. Nós já estudamos como igreja há uns anos atrás, as disciplinas espirituais, sabe? E ele diz aqui que você precisa ser senhor do seu estômago. Eu preciso ser senhor do meu estômago e não escravo dele. Porque se você não conseguir, vai representar, indicar que isso está te controlando. Deixa eu falar algo para você interessante. Você sabia que todas as religiões do mundo praticamente jejuam? Cara, por que o jejum é tão importante? Até as religiões que elas não conhecem o Deus verdadeiro, elas jejuam. Cristãos, os monges budistas, os muçulmanos que praticam o Ramadã por 40 dias, até os kardecistas, até os católicos praticam, que chamam de quaresma. Você sabe que até os satanistas jejuam? Até os satanistas. Amanhã eu vou falar algo sobre isso para vocês aqui no jejum. Não posso falar agora. Até o diabo exige que os seus servos jejuem. Na Umbanda, no Candomblé, antes do recebimento de espíritos malignos, é usado um jejum como purificação. Agora, por que o jejum é tão importante assim? Que até as religiões que não adoram o Deus Yahvé, o Deus único e verdadeiro, por que eles praticam? Porque o jejum nos torna mais sensíveis às coisas espirituais. O jejum torna-nos, porque ele ativa, ele mexe com o nosso espírito, ele amortece a natureza carnal e torna o espírito mais sensível às coisas de Deus. E aí eu vou te falar uma outra coisa que o jejum é tão eficaz. O jejum libera o poder de Deus para a gente mortificar a carne e subjugar situações distintas. Tem tantos exemplos na Bíblia, eu não vou hoje passar muito tempo falando, mas tem tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que subjugaram situações. Queridos, você poderia falar um aqui agora, um exemplo bíblico. Tem tantos exemplos da Bíblia de pessoas que conquistaram reinos, moveram situações, coisas impossíveis, conquistaram gigantes, derrubaram gigantes e venceram coisas impossíveis através da oração e do jejum, porque o jejum libera o poder de Deus. Você pode falar comigo isso? O jejum libera o poder de Deus. Agora eu queria que você falasse no alto e bom som, mais uma vez, o jejum. Mais uma vez, o jejum libera o poder de Deus. A gente poderia passar aqui alguns minutos, né, olhando para a Bíblia e buscando exemplos na Bíblia de manifestação do poder de Deus, porque pessoas decidiram a buscar a Deus em jejum e oração. Eu queria usar um exemplo só de Jesus. Abra comigo lá em Lucas capítulo 4. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, Lucas capítulo 4. Tem uma passagem que ela ministra no meu coração há muitos anos. E eu vejo como o jejum libera o poder de Deus. E nessa passagem é muito claro para a gente o exemplo de Cristo. O exemplo do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 4, no verso de número 1. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, eu vou ler na versão atualizada. Almeida corrigida, atualizada. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Escute bem, aqui nesse verso 1, Jesus está o quê? Cheio está cheio da unção de Deus. Jesus já praticava a oração aqui. Ele sempre orava com os discípulos. Diversas vezes nos evangelhos, a gente vê Jesus orando de madrugada. A oração te conecta com a unção de Deus, mas o jejum te conecta com o poder de Deus. Olha o que vai acontecer agora, no verso 2. Pode colocar o verso 2, por gentileza. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. No verso 14, pode colocar para a gente o verso 14. O 14. Por gentileza. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda
a circunvizinhança. Você pode colocar o 13, o anterior? O 13 ali. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E agora o 14. E Jesus, o 14, o próximo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Ou seja, quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Quando ele entra no deserto, ele entra cheio do Espírito Santo. Mas quando ele sai cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. O texto não fala que ele entrou no deserto cheio do poder, fala que ele entrou cheio do Espírito Santo. Mas quando ele sai cheio do poder de Deus. Ou seja, o jejum libera poder sobre a sua vida. Martinho Lutero afirmou a seguinte frase: a respeito do jejum eu digo o seguinte: é correto jejuar com frequência, com a finalidade de subjugar e controlar o corpo. Outra coisa que o jejum é tão eficaz: o jejum nos torna sensíveis à voz de Deus. Toda vez que você jejua, o seu espírito torna e fica mais sensível à voz do Senhor. Isto é incrível. Toda vez que você dispõe o seu coração a jejuar, você vai sentir uma percepção maior da glória e da presença do Senhor. Toda vez que você dispõe, eu vou buscar o Senhor em jejum, eu vou colocar a minha carne em submissão, eu vou levar a minha carne, estar em mortificação, eu vou subjugar a minha natureza carnal, para que o meu espírito esteja mais alerta à voz de Deus. O jejum também nos capacita a exercer a fé em um nível mais elevado. Toda vez que você jejuar, a sua fé vai para um outro nível, para um outro nível, para um outro nível. Tem muitas coisas, queridos, que Deus quer que nós jejuemos sim, todo início de ano, porque é o começo do ano. Jesus nos ensina que o jejum é um meio de nós desintoxicarmos de toda incredulidade. O jejum é uma maneira de você remover de dentro do seu coração a incredulidade. A incredulidade não sai, queridos, somente por si só. Todos nós temos uma parte, um pedaço ou uma influência de incredulidade. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. E depois dos milagres, dos pães, da multiplicação, um dia Jesus chega para eles e fala assim: olha, vocês ainda não têm fé. Até agora, vocês estão pequenos na fé. Por que vocês são tão incrédulos assim? Ou seja, porque a fé de vocês é pequena, mas, na verdade, a definição bíblica de fé pequena ali é incredulidade. Na King James Version, eu até acho que coloquei aí, fala assim: because of your unbelief. Because of your unbelief. Eu vou ler nessa versão aqui em português, Mateus 17, 19 e 20. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois é verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ela passará, e nada vos será impossível. Aí Jesus conclui esse texto falando assim: olha, esta casta não sai senão por jejum e oração. Ou seja, toda vez que você jejua, você vai ser levado a um novo nível de fé. A sua fé vai ser, o canal da operação da fé vai ser desobstruído. Então fala assim para quem está perto de você, e fala: meu irmão, não sei se a palavra é essa, mas tem um louvor antigo que fala assim: desemboca o vaso, irmão. Alguma coisa assim. Diga assim para o seu irmão: ei, abre esse vaso aí, meu irmão. Tira esse entulho aí do seu vaso. Tira esse entulho do seu vaso. Desemboca o vaso, irmão. Desemboca o vaso. Acho que é isso, uma canção bem antiga, né, Rogério? Desemboca o vaso, irmão. É alguma coisa, desemboca o vaso. E derrama o seu azeite, né? Isso aí. Desemboca o vaso e derrama o seu azeite. Meu irmão, o azeite não flui se o vaso está embotado, se o vaso está obstruído, se o vaso está acumulado de coisas. Amém, igreja? Então diga assim para o seu irmão: ei, irmão, desemboca o seu vaso, meu irmão. Para com isso. Toma vergonha nessa cara. Estou concluindo.
O jejum é uma ferramenta poderosa de Deus para cada um de nós. Deus não falha na sua palavra, queridos. Quando você propõe jejuar, vou chamar a Hannah que vem aqui. Hannah, me ajudar, por favor, querida. Vem aqui melodiar aqui em cima. Vem aqui, querida. Toda vez que você dispõe a jejuar, Deus prepara o seu coração. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Nós vemos vários homens na Bíblia jejuando. Esther jejuou 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. E ela viu um decreto de morte ser revertido por Deus para a vida. O seu povo iria morrer. Esther estava destinada à morte com a sua nação. Preste atenção, gente. Esther iria com a sua nação, com o seu povo morrer. Mas Deus mudou uma sentença. Deixa eu falar algo para você. Causas impossíveis. Jejum. Jejum. Causas impossíveis. Eu queria que você escrevesse nesse ano os pedidos que você está fazendo. E eu tenho certeza, eu quero que você conte, escreva o que Deus vai fazer em você em 2023. Escreva as viradas que Deus vai fazer na sua vida, na sua família. Mas disponha a jejuar, disponha o seu coração a fazer isso. Disponha. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. O jejum, ele é eficaz em nossa vida. O jejum sempre vai liberar o sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu vou encerrar com essa última frase que encoraja você. O jejum sempre trará recompensas para as nossas vidas. Sempre trará recompensas para as nossas vidas. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha aqui, amados. O jejum é humilhação. Cara, não é gostoso, não é agradável. A gente não vai sentir vontade de jejuar. Estou sentindo uma vontade. Você não vai sentir vontade de jejuar. Jejum é uma decisão, é uma escolha. Jejuar é uma escolha intencional que fazemos de nos abster de comida para um santo propósito, para um fim proveitoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus... Solte que o som dela, que o som não está saindo, aumente aqui, por favor. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fique de pé comigo, por gentileza. O jejum sempre trará para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, recompensas. O jejum que estamos fazendo é um jejum coletivo. E não há problema você falar que está jejuando. Desde que você não use isso para se autopromover, para você colocar no microfone para dizer que está jejuando. Não. A gente compartilha o nosso jejum, a gente fala, a gente também compartilha, não é errado sobre isso. Porque se fosse errado, não haveria nenhum relato da Bíblia de jejuns dos homens de Deus. A gente pode sim dizer que está jejuando. O que não pode é você usar isso para se autopromover. Isso não, Deus não quer isso para nós. Mas eu quero encorajar você a persistir. Eu quero encerrar com essa frase de Ralph Waldo Emerson. Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil. Não porque a natureza da tarefa muda. Falar jejuar não é fácil. Jejuar é difícil. Mas quando persistimos em fazer, se torna mais fácil. Não porque a natureza da tarefa mudou, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Então eu chamo você hoje para se engajar mais e mais nessa campanha, nesse santo propósito. Quero te convidar a levantar suas mãos ao Senhor, enquanto a Hannah vai estar ministrando algo diante de nós, diante do Senhor, e abençoando as nossas vidas. Levante suas mãos ao Senhor e adore a Ele, agradeça a Ele, por você hoje estar sendo desafiado, está sendo encorajado, está sendo instruído, está sendo também ativado hoje, para você se colocar nesse lugar de posicionamento, para que os céus manifestem a glória de Deus na sua vida. É uma decisão que estamos fazendo, não para chamar a atenção de Deus, não para barganhar algo com Deus, mas para que a nossa vida
o nosso coração se torne mais dele, que o nosso coração seja mais do Senhor, que o nosso coração seja mais rendido, entregue ao senhorio de Cristo, para que Ele possa governar a nossa vida em 2023, para que Ele possa dirigir a nossa vida, para que Ele possa dirigir e guiar a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor possa liderar a sua casa, liderar os seus sonhos, liderar os seus pedidos, liderar o seu projeto de 2023, para que o Senhor possa guiar os seus caminhos, ligar e conectar os seus pés ao coração dele, que você não venha dar um passo sem a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Então jejuar é um tempo da gente submeter a Deus, colocar os nossos sonhos, nossas vontades, e pedir a Deus: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha, mas a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Eu diria que é a forma mais elevada de você orar a oração do Pai Nosso, e nós poderíamos terminar hoje orando a oração do Pai Nosso juntos, porque essa oração do Pai Nosso, ela se torna tão real quando você entrega para Deus tudo que você tem. Eu acho que a coisa mais difícil para uma pessoa entregar é o seu estômago e o seu bolso, é aquilo que você deseja, e é também o seu bolso, e Deus quer converter o seu coração, para que o seu coração seja totalmente dele, que não haja reservas no seu coração. Levante suas mãos e vamos adorar.